Olá, turma! Na aula de hoje vocês vão ver um assunto que vocês já viram, porém muitos ainda têm dificuldade, que é o uso do agente junto e o agente separado. Vamos assistir ao vídeo que eu separei para vocês para compreenderem melhor o assunto. Vamos lá! Essa dúvida vai se dissipar. Você nunca mais vai errar na hora de escrever. Agente junto ou agente separado? Eu coloquei duas imagens que retratam muito bem aquilo que eu quero dizer. A primeira dica que eu quero te dar é a seguinte: agente junto significa ou se refere à profissão. Então você está vendo aqui o agente, é a profissão. Só que além dessa semântica, você pode também empregar com outro significado, ou seja, aquele que age. Então deixe-me colocar aqui aquele que age. Por exemplo, eu vou te dar aqui, na verdade, dois exemplos para que isso fique muito mais claro para você. Vou colocar aqui embaixo esse cara aqui, digamos que o nome dele seja Nestor. Então, eu vou escrever assim: o agente secreto é o Nestor. Então, esse cara aqui é o Nestor, agente junto, ok? É a profissão. Eu posso também pensar, como eu falei anteriormente, em aquele que age. Por exemplo, se eu falasse assim, o sujeito daquela, pensando em tipos de sujeito. Então eu digo, o sujeito daquela oração é agente. Então, agente junto também, porque é aquele que age. O que eu quero dizer nessa segunda frase é que o sujeito exerce a ação em relação ao verbo. E na primeira é apenas a profissão. O agente secreto é o Nestor. Agora, e o agente separado? Bom, muito simples. O agente separado é uma locução que equivale a nós. E como exemplo, eu tenho a gente vai estudar hoje. Logo, se eu estou fazendo referência a nós, várias pessoas, o agente será separado. E uma dica bem simples: se você for utilizar o agente, o verbo vai concordar, é claro, na terceira pessoa do singular. Então, a gente vai e nunca a gente vamos, ok? Nada de a gente vamos. Lembrando que com agente separado, essa locução equivale a nós e o verbo vai concordar na terceira pessoa do singular. Se você quiser utilizar o nós, que é a norma culta, aí é lógico, você sabe muito bem que o verbo vai concordar na primeira pessoa do plural. Então, nós vamos estudar hoje, ok? Então, essa é a dica de hoje. Agente junto equivale a profissão ou aquele que age. Exemplo, o agente secreto é o Nestor. Aqui nós temos a profissão. E o sujeito daquela oração é agente, representando a segunda semântica, aquele que age. Agente separado é uma locução e equivale a nós. A gente vai estudar hoje. A dica: o verbo vai concordar na terceira pessoa do singular com esta locução. Nunca você vai escrever ou falar a gente vamos, ok? O verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Você não pode misturar a concordância. Então, agente separado, verbo fica na terceira pessoa do singular. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal.